Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, hoje o comentário é sobre um dado, sobre um resultado numérico de uma das mais importantes cidades do mundo, que é a cidade de São Paulo, a maior do país, a maior da América Latina, e uma metrópole cheia de conflitos, de problemas e também de algumas soluções inteligentes. O problema é que agora saiu o resultado do inventário de emissões de gases de efeito estufa que a Prefeitura de São Paulo realizou. Isso foi feito em 2003 e foi feito agora, o resultado aparece em 2012, portanto, alguns anos depois, quase 10 anos depois. O que nós podemos fazer de consideração aqui, inicialmente, é dizer que nem todo gás que polui a atmosfera tem efeito de estufa. Alguns gases poluem, são ruins à saúde e não têm efeito de estufa. E outros gases têm esse efeito de estufa, ou seja, aumentam a temperatura média do planeta, fazem com que o clima se modifique, e isso faz com que o clima se modifique, e é claro, aí começa uma série de eventos climáticos importantes que são mais sensíveis em alguns países. Felizmente, aqui ainda as coisas não aconteceram de uma maneira tão vigorosa, mas nós já vivemos um pouco mais de chuvas intensas. São eventos climáticos mais intensos, mais duradouros e mais complicados. Portanto, o foco aqui desse comentário são exatamente esses gases que fazem efeito de estufa. E para efeito científico, apesar de existirem uma série de gases que têm essa condição ou têm essa característica na nossa atmosfera, nós vamos utilizar apenas para efeito de raciocínio o CO2, o gás carbônico. Ou seja, ele é um gás de referência. Todos os outros têm efeito também de aquecer o planeta, só que para efeito de pensamento nós vamos unificar tudo em termos do CO2. Muito bem, o inventário de CO2, o inventário de gases de efeito de estufa de São Paulo, resultou que houve um aumento de cerca de 8% dos gases que existiam na nossa atmosfera, ou melhor, que nós emitimos para a atmosfera do planeta em 2003. Significam, portanto, hoje 16 milhões de toneladas de CO2 a cada ano. Olha, isto é muito importante. Aumento de 8%, 16 milhões de toneladas a cada ano. E o detalhe interessante é que quando se investiga a causa fundamental disso, se observa que grande parte vem da área de transportes. 80% disso vem da área de transportes. E quando se pensa em transportes, normalmente se pensa em diminuir o transporte individual, claro, fazer com que haja mais investimentos na área de transportes de massa, para que as pessoas possam se locomover sem tirar os seus automóveis de suas residências e que possam ir para casa, ir para o trabalho, voltar para casa, ir ao seu lazer, enfim, ter toda a atividade, escola e tudo mais, dentro de um contexto mais sustentável. Mas, infelizmente, até o momento, pouco se fala no peso do setor do transporte de cargas numa cidade do tamanho de São Paulo e num país como o nosso, que é um país continental. Eu venho tocando nessa ferida já há algum tempo. Nós estamos emitindo menos por habitante do que emite a cidade de Nova York, o que é muito bom. Mas isso significa já, possivelmente, o uso do etanol, que é um combustível menos poluente e menos emitente de gases de efeito estufa. Por várias razões, até mesmo porque, quando se faz a conta do que significa o uso do etanol, nós temos que lembrar que a cana-de-açúcar, enquanto cresce, ela sequestra carbono da atmosfera. Mas pensando exatamente na troca do combustível entre a gasolina ou outros produtos como o diesel e o etanol, quando isso é possível, é claro que nós temos um ganho de eficiência energética importante. Mas isso é troca do energético, isso não é troca do modal, ou seja, do modo de se transportar carga. Nós ainda estamos atrasadíssimos na eficiência quando a gente pensa em termos de modal de carga. Nós continuamos transportando a quase totalidade de nossas cargas a partir de caminhões, pouco utilizando ferrovias e pouco utilizando também as nossas hidrovias, é claro, aí eu me refiro em relação ao estado de São Paulo e ao país como um todo. Mas aqui na capital, pouca utilização também de ferrovia, o que faz com que haja uma grande utilização de caminhões
queimando diesel e emitindo uma enorme quantidade de CO2 para a atmosfera. Portanto, é preciso lembrar esses números todos que eu apresentei, 8% a mais em quase 10 anos em termos de emissões, 16 bilhões de toneladas de CO2, 80% vindo do transporte. Lembrar que a gente polui menos ou emite menos, melhor dizendo, emite menos do que Nova York. Nós emitimos 1,5 por habitante em termos de toneladas, enquanto Nova York emite 6. Mas é porque aqui nós temos o etanol. Imagine se nós tivéssemos aqui também uma mudança do modo de transportar essas cargas, com a redução de congestionamentos e com a utilização de menos energia desse tipo. Uma energia que, ao ser utilizada, queima o combustível, polui a atmosfera, aquece o planeta e traz resultados ruins para todos nós. É claro que é uma cota importante, este é um problema mundial, o mundo emite uma quantidade astronômica de emissões de gases de efeito estufa, mas cada cidade, como São Paulo fez, tem que fazer a sua conta, tem que fazer o seu inventário, saber o que está contribuindo, o que está deixando de fazer para a redução dessas emissões. São Paulo fez sua parte, agora é preciso que os homens que tenham a administração da cidade nas mãos daqui para frente pensem nisso. Atuem na mudança não apenas do energético ou na fiscalização de eventuais automóveis ou caminhões ou ônibus poluidores, mas pensem na mudança do sistema de transporte, trazendo na mudança do sistema de transportes, com menos caminhões e, no caso de São Paulo, mais trens transportando cargas, o que é urgente, aliás, para todo o país. E aí você pensa também em barcos, em barcaças, transportando cargas e não apenas através de caminhões, o que é um enorme, gigantesco absurdo do ponto de vista de infraestrutura, de logística, de economia, de finanças e, é claro, da questão ambiental, nota zero para isso.